Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática desse nosso 7º ano. Professor Jean Nobre por aqui, e hoje nós iremos abordar um novo conteúdo. Vamos a ele. Aí está, a aula de número 45, o objeto de conhecimento é a proporção. O detalhamento são conceitos e aplicações, tá certo? Então vamos falar sobre a proporção nessa aula. Acompanha. Muito bem, proporção. Quando nós falamos em proporção, a ideia que vem à nossa mente, né, é alguma coisa que está relacionado à proporcionalidade, ou seja, são coisas que têm tamanhos diferentes, no entanto, as proporções são as mesmas. Como assim, professor? Veja, quando nós falamos em escala, né, precisamos comparar o tamanho de dois objetos, por exemplo. Imagina só se a gente tivesse que representar uma cidade com um tamanho normal, um tamanho real, vamos dizer assim. Seria bastante complicado a gente desenhar uma cidade inteira num papel, né? Então, para isso, nós recorremos à escala, tá? Então, a gente consegue representar o mapa de uma cidade apenas numa folha de papel ofício. No entanto, nós sabemos que aquelas distâncias ou aqueles tamanhos não são tamanhos reais, são tamanhos que foram colocados ali em escala, né? Mas, para a gente representar esses tamanhos na forma real, nós precisamos colocar essas escalas nas suas devidas proporções, tá? Então, essa é a primeira ideia que nós temos sobre a proporção. A outra proporção que nós conhecemos é aquele cálculo que a gente faz, onde nós temos ali duas frações, né? E a gente precisa encontrar o quarto valor. Então a gente multiplica o produto dos meios pelos extremos e encontramos o valor da variável. Então esse é o cálculo da proporção em si, tá? Mas a gente vai entender aqui como que a gente monta essa proporção e qual é o entendimento para a gente chegar nesse cálculo, tá certo? Vamos lá então? Acompanha comigo a primeira cartela, onde nós temos a definição de proporção. Muito bem. Proporção é um conceito de matemática básica muito útil na própria matemática e em outras áreas do conhecimento, como a física e a química. Além da busca de medidas proporcionais. Foi o exemplo do mapa que eu dei agora há pouco para vocês. A gente não consegue representar o mapa no seu tamanho, mapa de uma cidade, né? No seu tamanho real, então a gente coloca esse tamanho numa escala, uma escala menor, para a gente poder fazer a leitura, né, e conseguir desenhar, por exemplo, num papel. Ao falar de proporção, estamos falando de comparação. Então, entendemos como proporção a classificação da comparação entre duas ou mais grandezas. E aí, vamos aqui entrar nesse conceito de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. São dois conceitos importantíssimos para a gente entender como que a gente estuda as proporções, tá? Mas isso eu vou falar para vocês em detalhes logo mais. Vamos seguindo aqui com a definição. A proporção está intimamente ligada com a razão. Então, razão, você já sabe o que é a razão. Razão nada mais é do que uma fração, tá? Para verificação de uma proporcionalidade, ou seja, se as grandezas são proporcionais ou não, devemos fazer uma igualdade de duas razões, ou seja, de duas frações. Se essas razões forem iguais, então os valores serão proporcionais. Veja, eu tenho aqui uma proporção
2 está para 4, assim como 4 está para 8. Será que nós temos uma proporção nesse caso? O que você acha? Esses dois valores, eles são considerados valores proporcionais? 2 sobre 4 ou 2 está para 4 é igual a 4 está para 8? Veja, aqui a gente vai voltar novamente a um conceito que nós já falamos bastante, que são as frações equivalentes, tá? Essas frações aqui, elas são equivalentes? Com certeza, né? Veja que quando eu simplifico essa segunda fração, 4 sobre 8, simplifico por 2, eu obtenho 2 sobre 4, ou seja, exatamente igual à primeira fração, tá? Então, nesse caso, essas duas frações, elas são proporcionais, tá? Ou seja, elas são equivalentes. Então, aqui nós temos uma igualdade, tá? Ou seja, as duas frações, elas são iguais, apesar dos valores, dos numerais, né, serem diferentes, mas elas são proporcionais sim. E aí, para a gente ter uma ideia melhor de proporcionalidade, vamos recorrer à geometria, né? Às vezes, olhando o desenho geométrico, a gente consegue entender melhor a matemática. Veja, eu tenho dois retângulos aqui, duas imagens, tá? Eu tenho essa daqui menor e tem essa outra aqui maiorzinha. Agora observa o seguinte. Se eu perguntar a você, essas figuras, elas são iguais? Você vai responder, evidentemente, que não. E de fato elas não são iguais, tá? Só que elas têm uma característica importante. Apesar de elas não serem iguais, tá? Ou seja, apesar de elas serem aqui diferentes no tamanho, já que as dimensões são diferentes, no entanto, elas são proporcionais, tá? Vou recorrer aqui novamente ao exemplo do mapa que eu iniciei a aula. O mapa de uma cidade. Apesar dos mapas serem diferentes, nós temos mapas de todos os tamanhos, tá? A gente consegue colocar na escala que a gente quiser. No entanto, as dimensões, elas são proporcionais. Como assim, professor? Observa o seguinte, essa imagem de número 1. Eu tenho aqui esse lado que é igual a 8, tá? E ali na outra imagem, o mesmo lado, né, ou o lado equivalente, é igual a 16. As dimensões são diferentes. Aqui eu tenho 16, aqui eu tenho 8. No entanto, apesar de serem diferentes, elas são proporcionais. Por quê? Veja que esse lado aqui, ele é o dobro desse outro lado. A mesma coisa aqui, ó. Esse lado aqui, ele vale a metade desse daqui. Ou ainda, esse outro lado vale o dobro desse daqui. São valores diferentes, tá? No entanto, eles são valores proporcionais. E eu consigo provar isso quando eu coloco na forma de proporção e faço o cálculo, ou seja, quando eu comparo as duas frações. Eu chego à conclusão que as frações, elas são iguais, tá? Então, vamos voltar aqui para a gente verificar. Veja, eu tenho aqui as duas frações, 6 sobre 12 e 8 sobre 16, tá? 6 sobre 12 e 8 sobre 16. Vamos voltar aqui. Olha só, esse lado está para esse, assim como esse outro lado está para esse, tá? Ó, 6 sobre 12, 6 sobre 12, tá? Igual a 8 sobre 16, tá? Veja, 6 sobre 12, 8 sobre 16. Escrevendo as frações irredutíveis, simplificando por 6 a primeira e por 8 a segunda, podemos verificar que elas representam frações proporcionais, pois possuem como resultado o mesmo valor.
Então veja, essa primeira fração que nós temos aqui, 6 sobre 12, é referente a essa primeira imagem, tá? 6, é referente, né, à comparação entre as duas imagens, ou seja, esse lado aqui, tá, que vale 6, e esse outro lado que vale 12, ok? A segunda fração são os lados dessa primeira imagem e da segunda imagem, ou seja, 8 sobre 12, tá? Quando a gente simplifica essas duas frações, tá? Ou seja, vamos dividir a primeira fração aqui por 6, tanto na parte do numerador quanto na parte do denominador. Então, 6 dividido por 6 é igual a 1 e 12 dividido por 6 é igual a 2. A segunda fração, nós vamos simplificar por 8, tá? Tudo por 8. E o resultado vai ser, ó, 8 dividido por 8 é igual a 1, tá? E 16 dividido por 8 é igual a 2. Vejam, as duas frações, elas são iguais, ou seja, elas têm o mesmo valor numérico, tá? Novamente, apesar de elas terem o mesmo valor numérico, ainda assim nós dizemos que elas são proporcionais, tá? Porque os valores são diferentes, mas quando a gente coloca na forma de proporção, a gente consegue provar essa igualdade, tá? Já que as frações, elas são equivalentes, tá bom? Vamos seguindo. Em um concurso de pintura, a proporção de pintores adultos para crianças é de 3 para 2. Então vejam, a primeira informação importante que nós temos que observar é essa daqui, tá, pessoal? A proporção de pintores adultos para crianças é de 3 para 2. O que significa essa informação? Aqui ele está nos dizendo que para cada 3 adultos nós teremos 2 crianças, tá? Essa informação ela é muito importante porque na hora que a gente for montar a nossa razão, que é 3 para 2, e só lembrando que razão e fração são a mesma coisa, tá? Mas no caso aqui dos números, existe uma diferença. Como assim, professor? Veja, se ele está dizendo que a razão é de adultos para crianças, significa que essa parte de cima da fração, que é o numerador, será os adultos, tá? Então o 3 ele representa os adultos e o 2 irá representar as crianças, ok? Se ele tivesse dito que a proporção de pintores crianças para adultos era de 3 para 2, aí nós já teríamos uma razão diferente, tá? Ou seja, nós já teríamos uma razão 3 para 2, aqui nós já teríamos o 3 ele representaria as crianças e 2 representaria os adultos. Isso se no lugar de adulto ele tivesse feito referência primeiro a crianças, o que não foi o caso, tá? Apenas essa observação, porque na hora que a gente for montar a razão, é importante a gente saber a que se refere cada valor, tá? Então no caso aqui 3 ele faz referência às crianças, aos adultos, perdão, e 2 faz referência às crianças. Beleza, vamos seguindo aqui. Se há 24 crianças participando do concurso, quantos pintores adultos estarão presentes? Muito bem, muito bem. Então vejam, aqui nós teremos que montar uma outra razão. Veja, a razão de crianças e adultos, ok? A dúvida é, as crianças ficarão na parte de cima da fração ou na parte de baixo? E agora, né? Um dos valores será o valor desconhecido.
Ele diz, se há 24 crianças participando do concurso, quantos pintores? Então ele quer saber a quantidade de pintores adultos que há no concurso, ok? A nossa análise aqui tem que ser no sentido de saber se esses 24 ficaram na parte de cima ou na parte de baixo da fração. Veja bem, como nós estamos precisando encontrar a quantidade de adultos, né, que estão presentes, essa quantidade de adultos será representada por x. E esse x ele ficará na parte de cima da minha fração. Por quê, professor? Porque a parte de cima da fração, que é o numerador, está aqui, ó, está sendo representado os adultos, ok? E a parte de baixo são as crianças. Então, nesse caso, a minha razão será x sobre 24, tudo bem? 24 é o quantitativo de crianças que foi dado no problema. E esse 24 ele vai ficar na parte de baixo da fração, repetindo, tá? Ficará na parte de baixo da fração, já que a parte de baixo, ou seja, o numerador, está representando as crianças, certo? Então, é dessa forma que vai ficar montada a nossa segunda razão, x sobre 24. Muito bem, muito bem. Nós já temos a primeira razão, que é 3 sobre 2, ok? E temos a segunda razão, que é x sobre 24. A partir de agora, nós iremos resolver essa proporção. Veja, nós temos uma proporção. Uma igualdade entre duas razões resulta numa proporção. Essa proporção a gente irá resolver multiplicando o produto dos meios pelos extremos, ou seja, fazendo aquela famosa multiplicação cruzada. Então eu vou multiplicar x vezes 2 e depois 3 vezes 24. Isso aqui já foi conteúdo de aulas passadas, vocês já sabem como que resolve isso aqui, tá? Essa questão, o x dela, vamos dizer assim, né, está em você montar essa razão aqui, tá? Porque é muito comum os alunos errarem justamente nessa montagem. Como ele fala de 3 para 2, então nós precisamos saber que 3 para 2 significa que são 3 adultos, né, para cada 2 crianças, e não o contrário. O erro pode acontecer justamente aí, tá? Então, montando aqui, não tem erro, tá? O próximo passo é encontrar o valor de x para que a igualdade entre as duas frações aqui sejam verdadeiras, beleza? Vamos seguindo então. Bom, então vamos multiplicar aqui os elementos que estão nas diagonais, né? Ou seja, 3 vezes 24 e depois 2 vezes x. Para a gente poder encontrar o valor da incógnita aí, x. Então, 2x igual a 3 vezes 24. Para você que tem dúvida aí na multiplicação, ó, não tem problema, tá? Faz aqui ao lado, 3 vezes 24. Isso aqui vai dar 72, né? 3 vezes 20 vai dar 60, 3 vezes 4, 12, 72. Mas vamos praticar aqui um pouquinho a multiplicação. 3 vezes 4 vai dar 12, que vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 72. Muito bem, então aqui vai ficar 2x igual a 72, ok? Bom, temos aqui uma equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau a gente resolve isolando a nossa variável x aqui, ok? E aí, vamos repetir o 72, e esse 2 que está multiplicando o x, ele vem para cá dividindo, tá? Então, o resultado aqui será x igual a 72 dividido por 2. Metade de 70 é 35, metade de 2 é 1. 35 mais 1, 36. Aí está. Então, o valor de x, para esse caso aqui, ó, é igual a 36. O que significa esse 36? 36, pessoal,
é o número de adultos que ele está querendo saber. Veja, eu preciso descobrir a quantidade de adultos. A quantidade de crianças foi dada, 24, né? E aí ele deu também uma proporção. Veja que essa razão aqui, 3 sobre 2, não é um quantitativo comum de crianças, né? E nem de adultos. É uma razão. Isso significa que, se a gente dividir 3 por 2, o que é que a gente vai obter? 1,5, né? Ou seja, para cada 1,5 adultos, vamos pensar assim, existem, ou melhor, para cada 3 adultos, né, existem 2 crianças. Ou seja, é 1,5 vezes a quantidade de adultos que nós temos no evento, tá? Então, nós temos uma razão e para a gente determinar o quantitativo dessa razão, a gente precisa dessa outra fração aqui, x sobre 24, tudo bem? Então aí está o resultado, né? Foi 36, portanto, letra A, ok? Um fotógrafo tira 120 fotos em 3 horas. Vamos logo escrever isso aqui, ó. Em 3 horas, esse fotógrafo consegue tirar 120 fotos. Quantas fotos ele conseguirá tirar em 5 horas, mantendo a mesma proporção de trabalho? Quantas fotos ele conseguirá tirar em 5 horas? Então, 5 horas eu vou colocar nessa fração aqui, tudo bem? Que é a fração da hora. E aqui eu vou escrever x. Por quê? Porque x é a quantidade de fotos que eu preciso descobrir. Então, se ele tirou se em 3 horas de trabalho ele tirou 120 fotos, você concorda comigo que em 5 horas de trabalho ele vai tirar mais fotos? Ou seja, ele vai tirar quase que o dobro, né? Já que o tempo praticamente quase que dobrou no caso, né? De 3 pulou para 5. Então, a gente já sabe que ele vai tirar muito mais que 120 fotos. É ou não é? Mas vamos ver que quantidade é essa? Isso aqui é uma regra de 3, tá? Agora a gente vai montar a nossa proporção. Então vai ficar 3 está para 5, assim como 120 está para x. Tudo bem? Vamos encontrar então o valor de x. 3 vezes x dá 3x. Aqui vai ficar 5 vezes 20. Não, deixa eu tirar vou botar só o ponto para não confundir com a variável. 5 vezes 20. 5 vezes 20, vamos lá. 5 vezes 100 vai dar 500. 5 vezes 20 dá 100, então 500 mais 100, 600, né? Então vai ficar 3x igual a 600. X é igual a 600 dividido para 3. Quanto é 600 dividido para 3? 200, né? Então, em 5 horas de trabalho, ele irá fazer 200 fotos, tá? 200 fotos. E é bem lógico, né? Veja, em 3 horas, ele fez 120 fotos. Em 5 horas, ele vai fazer bem mais que 120, né? Que nesse caso aqui, ó, são 200. Compreenderam? Então vejam que a partir da análise que eu fiz em relação à proporção, eu vou usar a primeira razão que eu tenho, que é de 3 para 5, tá? Para encontrar ou para determinar a segunda razão, que é essa outra aqui, tá? 120 está para x, mas quanto vale o valor de x? Ok? E aí, aplicando o produto dos meios pelos extremos, tá? A gente vai encontrar a variável que está faltando, ou a incógnita que está faltando. Aí vai entrar, pessoal, um conceito de proporcionalidade, tá? Ou de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Presta atenção. Nesse caso aqui, veja, eu aumentei o tempo, certo? De 3 eu aumentei para 5. Em 3 horas,
o fotógrafo fez 120 fotos, certo? Em 5 horas, ele fez 200 fotos. Ou seja, as grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais, tá? Por quê? Porque eu aumentei o tempo e aumentei também a quantidade de fotos. Perceberam? Aumentei o tempo, aumentei a quantidade de fotos. Então, uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. São grandezas diretamente proporcionais. Por que isso é importante? Porque quando as grandezas forem diretamente proporcionais, eu não preciso inverter nenhuma das frações, tá? Eu apenas repito as frações e aplico o produto dos meios pelos extremos. Agora, quando eu perceber que essas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, quando uma aumentar, a outra diminuir, obrigatoriamente eu devo inverter uma das frações para poder chegar no valor correto. Tá bom? Vamos seguindo aí para a gente ver mais alguns exemplos. Olha essa situação problema de número 3. Uma loja de brinquedos fez uma promoção, onde a proporção de bonecas para carrinhos vendidos foi de 2 para 3. Se foram vendidas 40 bonecas, quantos carrinhos foram vendidos? Muito bem, muito bem. Vamos montar aqui a nossa estrutura. Veja, a gente tem que se ligar, pessoal, nisso aqui. Ó. Uma loja de brinquedos fez uma promoção onde a proporção de bonecas para carrinhos é de 2 para 3. Veja, ele está nos dizendo que é o seguinte, ó. Eu tenho 2 está para 3, ou seja, 2 está relacionado à quantidade de bonecas e 3 é a quantidade de carrinhos, tá? Ou seja, são 2 bonecas para cada 3 carrinhos e não o contrário, tá? Eu não posso colocar aqui, ó, 2 carrinhos para cada 3 bonecas, porque senão o meu cálculo daria errado. São 2 bonecas para cada 3 carrinhos. A gente tem que se ligar só nessa parte, tá? Para a gente não errar o cálculo. Tudo bem? Então, essa daí vai ser a proporção. 2 bonecas para 3 carrinhos. Se foram vendidas 40 bonecas, então quantos carrinhos foram vendidos? Beleza, vamos lá. Então eu vou colocar essa proporção, essa razão que eu já conheço, 2 para 3, tá? E aí a minha segunda razão vai ficar montada assim, ó. Como eu sei que a parte de cima são as bonecas, né? E a parte de baixo são os carrinhos, o que eu vou fazer? Como eu já tenho a quantidade de bonecas, então aqui na parte de cima da fração vai ficar as 40 bonecas, tá? E na parte de baixo da fração, no denominador, eu vou representar como a minha incógnita que eu estou procurando, tá? O valor de x. Por quê? Porque ele quer saber a quantidade de carrinhos, tá? E esse valor aqui de baixo, o 3, ó, ele representa justamente os carrinhos. Ok? Então, partindo desse princípio aí, eu já consigo determinar. Vamos lá fazer, então, o produto dos meios pelos extremos. Vou multiplicar 2 vezes x e depois 3 vezes 40, tá? Então, aqui vai dar 2x. 3 vezes 40 é igual a 120. 3 vezes 4, 12. Acrescento 0, 120. Vamos encontrar o valor de x agora. 120 dividido para 2. Ou seja, 60 carrinhos, tá? Essa é a quantidade de carrinhos que eu vou ter. 60 carrinhos aqui. Certo? Tranquilo demais, né, pessoal? Vamos lá para a próxima? Em uma escola, a proporção de alunos por computador é de 3 para 2. Se há 24 computadores disponíveis, quantos alunos podem usar o computador? Veja que essa questão é bem parecida com a situação problema de número 1, né? O que mudou aqui foi só o contexto mesmo. Agora nós temos a proporção de alunos, né, e computador. Veja que novamente nós teremos aqui uma razão
de 3 para 2, beleza? O que a gente precisa agora é organizar aqui cada valor. Por exemplo, esse 3 do numerador da minha fração, ele se refere a quê? Ele se refere aos alunos ou aos computadores? Aí a gente precisa ler o comando da questão. A proporção de alunos por computador é de 3 para 2, ou seja, para cada 3 alunos eu vou ter 2 computadores. Então pronto, ó. 3 se refere aos alunos, tudo bem? E 2 aos computadores. Tá certo? 3 para 2, ou seja, para cada 3 alunos eu tenho 2 computadores. Aí ele segue. Se há 24 computadores, quantos alunos podem usar um computador? Então, ó, a nossa segunda razão aqui vai ficar montada dessa forma, ó. Computadores, né, que são 24, ele foi dado num problema. Então, os computadores eles vão ficar na parte de baixo aqui da minha razão, tá? E a quantidade de alunos, que é o valor que eu estou procurando, eu vou chamar de x, e esse x ele vai ficar no numerador da minha fração. Então, aí está a nossa segunda razão. Agora, é só resolver a proporção. 3 sobre 2 igual a x sobre 24. Tudo bem? Então, 2x é igual a 3 vezes 24. X é igual a 3 vezes 24 vai dar 72. E 72 dividido para 2 é igual a 36. Ou seja, nós teremos aí 36 alunos para utilizar os computadores, ok? Então essa daí foi a nossa questão, a nossa situação, problema de número 4. Essa daí foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!